Bom dia, segundo ano. Hoje nós vamos começar a conhecer uma turma bastante diferente. É uma turminha que ela faz parte de histórias em quadrinhos. Nós vamos falar bastante sobre tirinhas, sobre as pontuações das tirinhas, o que aparecem, como nós podemos interpretar a expressão dos personagens, as falas. Então é sobre isso que nós vamos começar a aprender hoje. Essa semana que nós estamos trabalhando o aprender, né? Estamos aprendendo, é legal nós aprendermos coisas novas. Então essa semana nós vamos ter várias coisas diferentes para conhecer. A página 47 nos traz a imagem desses personagens da turminha brasileira e tem algumas questões relacionadas a essa imagem, né? Perguntando para vocês. Essas respostas elas podem ser pessoais. Cada um de vocês vai conhecer ou não conhecer os personagens. É interessante nós observarmos, né, o nome, as roupas que eles estão usando, quem que eles estão representando, né? Será que eles representam personagens? Será que eles representam pessoas que moram no Brasil? Então, nós vamos conhecer um pouquinho deles agora. Quem criou essa turma foi Antônio Luiz Cedras. Ele começou a desenhar ainda criança em Jacobina, na Bahia, onde se formou professor primário. Estudou artes plásticas na Universidade Federal da Bahia por 2 anos, mas sempre esteve com um pensamento voltado para a criação de desenhos e histórias em quadrinhos. Desde cedo ele já gostava, né, desse mundo dos quadrinhos, desses desenhos. E é legal, é interessante nós observarmos que o tipo do desenho, né, a forma de desenhar nos quadrinhos é bastante característica. Por mais que troque os personagens, troque os autores, o desenho ele tem um modelo que segue mais ou menos o mesmo forma. Então o nome dessa turminha brasileira, né, que está representando o Brasil, né, o país que nós moramos, é Turma do Chachado. Vocês sabem o que é chachado? Chachado é um tipo de dança que é muito comum lá no Nordeste. E no RA dessa página mostra um pouquinho para vocês como que é a dança desse chachado. É bem legal vocês estarem abertos. Na página 48 nós vamos começar a trabalhar em cima dessas tirinhas. Leia essa tirinha da Turma do Chachado. Se eu não pescar um peixe hoje, eu troco meu nome. E lá no final ele falou, bem, João, Marivaldo, Osvaldo, ele já estava pensando em um nome ali para ele, porque ele falou que trocaria o nome dele se ele não conseguisse pescar. E ali no cantinho está definindo qual é a criança, né? Que tipo de criança ele é. Chachado é um menino alegre e sensível que mora em uma cidade do interior do Brasil. Nas tirinhas, boa parte da história é contada por meio das imagens. Leia os quadrinhos e responda as questões postas. Isso é outra coisa que acontece muito nos quadrinhos, né? Nas tirinhas. As histórias elas são contadas não só pelas falas, mas também por todo o contexto que está ali, pelas imagens, pelo passar do tempo, pela fisionomia dos personagens. Toda a história ela se passa ali, muitas vezes não precisa nem ter escrita para que nós possamos entender o que está se passando naquele momento. Então é uma história que nós precisamos observar tudo o que está apresentando ali para poder entender o que está acontecendo. Lá na página 49, nós temos alguns balões que aparecem em tirinhas sendo representados ali. Em tirinhas e histórias em quadrinhos, as falas dos personagens geralmente aparecem em balões que não mostram apenas o que é falado, mas também como é falado. Então, até o próprio balão que leva a fala, ele tem uma forma de ser desenhado para passar esse sentimento para quem está lendo também. Então, observem ali, o balão redondinho, simples, né, é o balão de fala. Já o balão cheio de pontas, mais torto, ele é o balão de grito. O balão de nuvem é o balão de pensamento. E o balão, quando está ali o pontilhado em volta, é o balão de sussurro. Então, quando nós lemos, nós já conseguimos entonar até a forma que nós vamos ler, né? Até a nossa voz. Quando você está lendo, você já consegue ler aquela frase ali ou gritando ou pensando, porque sabe que é isso que o personagem quer passar. E nesse quadrinho do Chachado que nós lemos, nós conseguimos perceber que o balãozinho dele é um balão de pensamento, né? Que tem as bolinhas ali, fazendo com que ele esteja pensando nisso. Então, nós já conseguimos interpretar que ele está pensando aquele assunto. No segundo e no terceiro quadrinho, não tem um pensamento
do Chachado, né? Talvez ele até poderia estar pensando alguma coisa, mas não foi mostrado o que ele estava pensando. Então vocês vão observar ali a imagem, o que será que ele poderia estar pensando, né? Naquele momento ali que ele estava bastante chateado, ele estava frustrado porque o que ele tinha planejado não estava acontecendo. Então, o que será que poderia estar passando pela cabeça dele nesse momento? Em sua opinião, o que faz a tirinha ser engraçada? Então essa tirinha ela tem, né, um tom de graça ali no final, né? Ela quer passar uma coisa engraçada, mas ao mesmo tempo ela quer passar também a frustração do personagem. Então, para que essa tirinha não fosse tão triste, lá no último quadradinho foi colocado um tom de graça, né? A forma que ele falou, que ele ficou pensando nas possibilidades de nome que ele poderia ter. Então foi um pouco engraçado, né? Não que o autor ele não quis mostrar que quando a criança não consegue as coisas é engraçado, mas a forma que ele agiu nesse momento, né? Ele ficou chateado, mas ele já pensou, eu já vou escolher um nome novo, né? Já que eu falei isso. Então esse é o tom de graça que o autor quis passar para as pessoas. No finalzinho da página 50, tem uma observação para vocês fazerem sobre os balõezinhos. Nós vimos a diferença que os balões têm para representar um tipo de fala. E aqui nessa tirinha está mostrando. O menino ali, ele recebe 3 chamadas. Ele chama, depois chama e depois o pai fala. Ele perdeu a hora da tira de novo. Definição de mais um personagem dessa turma do Chachado, né, da turminha brasileira. Zé Pequeno tem fama de ser preguiçoso e passar o dia inteiro dormindo. Mas quem conhece esse menino sabe que ele também gosta de pescar, ouvir música e subir em árvore. Então observe os balões de fala usados na tirinha e leia os 3 primeiros quadrinhos em voz alta. O que vocês notaram? Primeiro tem uma chamada mais calma, né? Depois vai aumentando. Então, o que quer dizer essa diferença dos balões? O que aconteceu? Como que o pai chamou o menino para poder ficar os balões diferentes, né? O que o autor quis passar? É isso que vocês vão observar ali. Que ele estava num sono bastante profundo, então o pai, né, teve que primeiro chamar uma vez, chamou outra. Então, conforme a pessoa não escuta, né, nós vamos aumentando o tom de voz, nós vamos falando mais alto para ver se acorda, né, logo, para ver se levanta, assim como ele falou ali, para não perder o tempo da tirinha. Isso que o quadrinho quis representar, né? Quis representar um aumento da voz do pai para chamar o Zé Pequeno. Então, primeiro ele chamou Zé Pequeno, ele não acordou. Zé Pequeno, ele aumentou um pouco mais a voz, mas ele não acordou. E por último, é um quadrinho super cheio ali de pontas, super torcido, porque ele realmente deve ter gritado bastante para que o pequeno tenha acordado, né? A interpretação das tirinhas, ela vai muito além do que está escrito ali. Nós podemos olhar os balões, a fisionomia, o cenário que está passando, então tudo isso faz parte. Lá no livro de atividades, nós também vamos trabalhar na página 23 e 24, dando continuidade a essa interpretação das tirinhas, né? Vocês vão ler ali a tirinha, traz a tirinha da Turma da Mônica para vocês estarem lendo e observando o que aconteceu ali, o que o Cascão estava fazendo. Percebam que na tirinha nós conseguimos imaginar, também dá para descobrir, dá para perceber assim, o que ele queria escutar, né? Por quê? Observando o cenário, nós conseguimos imaginar toda a história que vai acontecer ali, né? Então, com base nessa história, vocês vão estar respondendo as perguntas. No finalzinho da página 24 tem um destaque do material de apoio para vocês estarem colocando na ordem de acontecimento na história em quadrinho. Sempre observando tudo isso, o cenário, as falas, os balões, os personagens, todos esses fatores. Então é isso, pessoal. Nossa aula de português termina por aqui. Vamos continuar essa semana aprendendo bastante. Tenham uma ótima atividade e até amanhã.